E aí galera, bem-vindo a mais um Giro de Mercado. Giro de Mercado de hoje a gente vai conversar bastante sobre tendências, projeções e principalmente marcações importantes que nós vamos ter dentro do mercado mundial e principalmente o que pode acontecer dentro da SP500. Trago para vocês logo de cara um ativo para a gente conversar, que é o calendário econômico, que saiu dados de vendas de varejo do mercado americano no dia de ontem. Foi super importante para a gente ter uma compreensão de um mercado contínuo e manutenção de consumo e projeções elevadas de consumismo dentro dele. Se a gente pode reparar, todos os dados continuam constituindo força permanente de elevações e manutenções de um consumo ativo, e a gente sabe que isso é muito prejudicial à inflação, e o que corrobora para aumento das taxas de juros e principalmente para a marcação principal de títulos futuros norte-americanos com juros muito mais agressivos. Esse é o primeiro momento. Eu queria só que vocês estivessem em percepção aí que a taxa de utilização de capacidade do setor industrial aumentou. E isso é um dado que eu levo muito em consideração, que lá na frente a gente vai ter projeções mais fortes de uma indústria mais pegada. E também o próximo giro de mercado vai vir com os dados econômicos da China, que eu acho que vai ajudar a gente a compreender porque o mercado americano continua marcando consumo presente contínuo e elevado e apertando mais ainda o pescoço do Federal Reserve. Por quê? Porque eles vão ter que tomar uma decisão de continuidade ou não da nossa elevação da taxa de juros base do mercado americano. Mas a gente já sabe que o recuo e essa pausa elevada pode trazer grandes problemas para o mercado consumidor americano e adiar muito mais essa possível recuperação de mercado. Mas antes, porém, contudo, todavia, antes da gente falar, eu trago para vocês, a partir de agora, o início de um estudo que a gente vai discutir bastante nesse giro de mercado, que é sobre exatamente a tendência inicial sugere que as EPS atingem o fundo nesse segundo trimestre fiscal. E aí a gente vai falar bastante sobre as percepções dentro dos dados da SP500 e a gente vai vir colaborando com vocês para que tenham entendimentos e projeções finais sobre tudo. O gráfico que eu mostro para vocês é exatamente os gráficos que a gente vai discutir agora. Os sinais iniciais dos lucros sugerem que o crescimento das EPS atingem o mínimo do último semestre. Em um futuro, parece que a recuperação do mercado acionário em si norte-americano pode continuar a partir do ano que vem, mas a maioria das ações da SP500 continuam subvalorizadas. Isso significa que elas continuam abaixo do seu preço real de mercado. Para alguns podem ser uma visão de muita oportunidade de mercado, mas para outros, como o meu caso, é um ponto de observação, estranheza e espera de posicionamento mais concreto para apostar nessa recuperação, elevação, por preços estarem barato. Nem sempre estar barato é o ciclo final de tomada de decisão que você tenha que ter dentro do mercado, ainda mais falando de ações. Os relatórios de lucros trimestrais, eles iniciaram trazendo uma nota positiva. A gente teve já alguns balanços nesse início desse segundo trimestre altamente positiva, trazendo grandes expectativas, e essas grandes expectativas corroboram pelo sistema financeiro, que os bancos trazem os balanços mais ávidos, mais quentes, mais animados do que nunca, mostrando aí grandes. O único banco, se eu não me engano, que trouxe um pouco de decepção foi o Goldman Sachs, mas o restante veio tudo super bem. E com base nos desempenho dos bancos, a gente tem uma tendência atual indicando que já atingimos o fundo do poço do trimestre anterior. Então fica de olho exatamente em cima disso. E aí a gente tem aí um pouco de visão que a gente pode alcançar
patamares aproximados de 221 dólares por ação, com um aumento esperado para 247 dólares por ações de 2024. Essa elevação de projeção de 26 dólares é na veia uma forte constituição do que nos espera para o mercado acionário ano que vem, se tudo bater bonito. E aí a gente vem com os gráficos de APE para a gente entender realmente o que está acontecendo, e eu presto bastante atenção para vocês nesse gráfico de APE para a gente entender realmente o que ele quer nos dizer. Presta atenção, olhando para o crescimento do lucro das ações esperados em 2024, a gente já pode antecipar que o valor justo do índice está próximo de 4.331 pontos, o que está aproximadamente em linha de preço atual. Eu quero que vocês só entendam que o que a gente tem de projeção de valor justo para S&P500 no ano que vem é o valor que está agora. Então eu começo a enxergar, por isso que eu falei para vocês, para alguns essas notícias podem ser um grande facilitador, alento ou busca de um mercado onde está tudo em pechincha. Eu já olho essa pechincha com um pouco de medo, um pouco de estranheza, porque se a tendência do valor por ações do mercado americano é aumentar ano que vem, e nós temos hoje um cenário que ele está no mesmo patamar do justo, já projetado em 2024, de 4.331 pontos, eu tenho uma percepção muito mais forte de um entendimento base que agora está muito caro essa realidade do preço da SP500 e ela promete mais retração no seu índice. Essa projeção de retração no seu índice me dá uma compreensão que pode ser uma área de correção e, se ela perder a projeção, ser uma reversão. E aí os papéis que estão baratos podem estar muito mais baratos. E o que me configura essa linha de pensamento, principalmente na SP500, é a conjuntura mundial, onde a gente tem inflações ainda comendo solto, nós temos uma projeção de balanços ainda forte, mostrando essa inflação presente. Nós temos 5 zonas de conflitos importantes no mundo e 2 delas no berço da Europa e no berço do Oriente Médio. Então isso me corrobora para ter medo e estranheza de realmente acreditar que esses preços atuais e essa marcação de projeção de 2024 seja um justo, real e plausível de ser adotado como direcionamento para oportunidades dentro do mercado e dentro dos índices. A figura acima que eu estou te mostrando, ela representa, acima não, está ao lado, né? A figura ao lado, ela nos traz uma concepção bem clara. A influência das 7 grandes, que empurra o índice para níveis mais elevados. Eu quero que vocês observem isso nesse gráfico ao lado. E a natureza inerente de mercado, que tendem a estar acima ou abaixo da média. E isso é mais claro do que nunca dentro desse nosso gráfico. Então eu quero que vocês observem bastante isso para vocês terem suas próprias reflexões, pensamentos e tomadas de decisões, tá? E aí a gente vem com esse gráfico que representa a subvalorização da SP500. Apesar de termos um movimento otimista, e isso está em comparação às 7 grandes do mercado. Tá? As ações de tecnologias de grande capitalização do mercado americano estão sendo negociadas com avaliações consideravelmente mais elevadas comparadas do que todas as outras 493 ações do índice, porque o índice da SP500 são 500 menos 7, 493, tá certo? Então a gente começa a observar nesse gráfico que eu tirei da Goldman Sachs exatamente essa perspectiva e essa visão, o quanto que as 7 bigs
do mercado tecnológico, que é Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Tesla e Meta, estão representando numa influência de um otimismo. Então, toda a bolsa hoje está no patamar de preço justo de 2024, exatamente pela puxada e pela elevação e manutenção dessas 7 grandes empresas de tecnologias do mercado. Então o mercado está sendo sustentado o ano e essa projeção de elevação por apenas 7 empresas. E a gente sabe que a Nvidia também está com grandes problemas, principalmente dentro do mercado americano, justamente pelo que a gente pode já dizer assim de antemão, em cima do mercado de chips e de inteligência artificial, que o mercado americano aperta a Nvidia demais com sanções e tudo mais para ela sair do mercado chinês e buscar ou a Índia ou o próprio mercado americano como uma volta do mercado para dentro de casa. E aí a gente vem com essa dinâmica, a gente consegue observar a distorção das avaliações gerais do índice da SP500 e em direção a um segmento bem superior e mais marcante. Mas a gente tem que perceber, tem que ter clareza que a maioria dessas ações ainda não é negociada como avaliações mais baixas. O mercado precifica como retomada. Eu ficaria de olho em cima disso. E aí a gente tem uma outra coisa, que em projeções gerais, tá? A média e no longo prazo de mercado, o mercado de ações americanos proporciona sempre um retorno anual aproximadamente de 9 a 10%. Levando isso em consideração e avalia já para 2024, a gente sabe que esse preço justo ele pode ser deformado e pode buscar valores maiores. Mas o atual momento eu não acredito, e eu acredito que ele esteja super saturado ainda em 2023, exatamente por 7 grandes empresas e mantendo somente elas no ponto mais ativo e de tomada de decisão dentro do mercado. Após a gente conseguir raciocinar e ter essa frieza e essa análise com esses dados que estão aí ao nosso lado aqui no gráfico, a gente consegue observar o desempenho anual. E aí você começa a entender que o índice raramente oferece um retorno consistente de 9 a 10% ao ano. Uma vez que a gente consegue perceber que muitas vezes variam significativamente. E este mesmo princípio pode ser aplicado nos PL das ações na formação da base do índice. O que a gente pode ter grandes variações de curto prazo, e aí a gente pode ter psicologia e sentimento do investidor diretamente agindo em cima do medo. E aonde que a gente pode ter essa percepção? É se a gente começar a analisar o índice VIX numa projeção mais larga de mensal e anual, para entender aonde estamos com as áreas de reflexão de medo do mercado em cima dessa volatilidade do mercado da SP500 principalmente. Então, como investidor, é importante a gente se concentrar nas avaliações, especialmente quando a gente desvia o valor do justo do mercado com uma margem de segurança. Você está falando que essa margem de segurança ela pode variar de 9 a 10%? Em média sim, mas hoje o justo para 2024 já está saturado em 2023. Ele pode haver uma deformação, ele pode ter uma quebra de entendimento e principalmente de conjuntura final dentro dessa razão que a gente pode observar, tá? E até que ponto os atrasos de uma decisão política econômica do Federal Reserve afetará a economia em 2024, porque a gente veio falando até agora do mercado acionário, do seu posicionamento, do seu entendimento, mas até que ponto um outro agente vai influenciar dentro do mercado? Que sim, são as políticas econômicas adotadas pelo Federal Reserve, que vão estar ali instauradas e marcando dentro do mercado. E aí eu quero trazer 3 fatores que, no meu ponto de vista, são importantes para a gente ter essa percepção. E aí eu começo esses 3 fatores com
com um entendimento bem legal, que é o seguinte: as leis das consequências involuntárias do mercado. Existe apenas uma lei, eu vou ler uma parte que marca isso. Existe apenas uma lei verdadeira da história, e essa é a lei das consequências não intencionais. No início de 1920, economista da Universidade de Chicago, Frank Knight, estabeleceu a famosa distinção entre risco calculável e risco de incerteza incognoscível. Ele ignorou um terceiro domínio, o não intencional, onde o que acontece não é o que deveria acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente começa a entender e a concentrar a nossa percepção principalmente no aumento dos rendimentos das obrigações do mercado. E aí a gente começa a ter uma aplicabilidade de uma variante acondicionada aos atuais mercados e o atual momento de mundo. E aí a gente começa a entender que sempre há 3 fatores para a gente compreender uma projeção de mercado mais a longo prazo. E aí é o que faz a diferença. Não é de surpreender e ter a percepção quando a gente vem com as consequências de um pensamento que conduz consistentemente as tomadas de decisões a um desempenho de acordo com a margem de interesse do mercado, ou melhor, com a margem de interesse do que é para salvar um mercado. E aí eu volto com a continuação do texto. Ao longo da história, sempre que a maioria dos investidores acreditava no pior sobre uma determinada classe de ativos, muitas vezes era o momento certo para começar a comprar. Como já discutimos, que o inverso também pode ser verdadeiro. Como já discutimos, frequentemente os comportamentos psicológicos são responsáveis por até 50% das razões pelas quais os investidores apresentam consistentemente um desempenho inferior ao mercado ao longo prazo. E aí eu mostro aí para vocês no gráfico ao lado os 3 fatores de decisões importantes que levam no mercado de investimento. E os preconceitos comportamentais levam a uma má decisão importante no mundo dos investimentos. Eu vou citar que Dalbar, ele definiu especificamente 9 viés irracionais de comportamentos que você, investidor, ou eu, especulador, ou nós, investidores e especuladores, adotamos dentro do mercado sem uma percepção clara do que influencia o mercado. Aversão à perda. O medo da perda leva à retirada de capital no pior momento possível, também como conhecida como venda de pânico. Tem outra terminologia que a gente utiliza que se chama narrow framing. Tomar decisões sobre uma parte do portfólio sem considerar o efeito total dentro dele. A ancoragem. O processo que permanece focado no que aconteceu anteriormente e não se adaptar a um mercado de mudanças. É isso que eu estou tentando trazer de concepção para vocês nessa junção de uma projeção da SP500 para o próximo ano. E já chegamos no último trimestre e junto com que toda a conjuntura externa e interna do mercado americano pode impactar isso. Contabilidade mental. Separar mentalmente o desempenho dos investimentos para justificar o sucesso ou o fracasso. Falta de diversificação. Pastoreio. Seguindo o que todo mundo está fazendo, o que leva a comprar na hora de alta ou vender na hora de baixa. Arrependimento, não realizar uma ação necessária devido ao arrependimento de falhas anteriores. Resposta da mídia. A mídia é tendenciosa ao otimismo para vender produtos de anunciantes e atrair visualizações, leitores e agressores de mercado. O verdadeiro, estou criando otimismo para alguém comprar porque eu estou vendendo. Ou o inverso também é verdadeiro. A resposta
da mídia é importante para que você tenha clareza como um fator de movimentação e entendimento dentro do mercado. O otimismo. Suposições excessivamente otimistas levam a reversões bastante dramáticas quando confrontadas com a realidade. Abro aspas. Qualquer semelhança com esse último ponto aos dados e a clareza que hoje temos no mercado, otimista até demais, debruçado sobre dados reais de um grande problema que temos, pode ser mera coincidência. E esses são os maiores problemas para você, operador, você, negociador do mercado, que são os efeitos rebanho e aversão à perda, como os dois principais comportamentos importantes que vocês têm que entender, que funcionam juntamente, agravando os erros dentro do mercado ao longo do tempo. À medida que os mercados sobem, nós, do mundo do mercado financeiro, acreditamos que a atual tendência dos preços continuará a durar por um longo período de tempo e uma grande projeção de mercado. Quanto mais durar uma tendência ascendente, mais arraigada se torna a crença de pontos elevados de busca de mercado, até que o último dos resistentes finalmente aceita, à medida que os mercados evoluem para um estado eufórico. E aí começamos a debruçar dentro de um estado depreciativo e de mergulho triste de mercado. À medida que o mercado ele declina a uma lenta percepção de que este declínio é algo mais do que oportunidade de comprar na baixa, a gente começa a entender que zonas de correções são de valias e de entendimento e de projeções ímpares e importantes para dentro do mercado. Com essa percepção, a gente começa a criar um entendimento que a SP500, rompendo o justo, estando no justo de 2024 sobre 2023, é um momento, sim, de refletir exatamente o que pode acontecer dentro da avaliação de otimismo de mercado. E ainda mais quando nós temos 493 papéis debruçados em cima de um otimismo não realizado, operando em baixa, e um mercado não buscando eles, e apenas 7 papéis sustentando essa base de mercado. Eu não estou falando para vocês fazerem isso, mas eu levo isso como um alerta e me dá medo de ser o momento certo de estar ali lastreando ou mesmo especulando dentro dos índices com uma projeção mais forte de mercado e com mais ânimo. E aí eu trago para vocês um índice de VIX, uma comparação do VIX com a SP500. E eu quero que vocês reflitam a leitura desse gráfico junto comigo, porque as altas avaliações, taxas e a baixa volatilidade fizeram parte da história dentro do mercado na comparação do VIX com a SP500. A grande história é disparada das taxas de juros para 2023. É o que a gente mais comentou como reticência, abrangência e ciclo de mercado. E aí a gente tem os custos mais elevados dos empréstimos bancários que impedem o crescimento econômico. E a gente ainda não sentiu isso dentro do mercado. E aí a gente tem um entendimento que o mercado acionário ainda não sofreu com a causa da redução de lucros dentro da empresa, exatamente pela falta de margem de mercado de consumo. Então a gente tem uma projeção muito perigosa com esse preço justo sendo rompido em 2023. E isso é uma evidência pelos preços mais elevados dos ativos e pela volatilidade reprimida que a gente observa trazendo aí pelo VIX. E nesse mesmo tempo, apesar das consequências das taxas de juros mais elevadas, a gente vai começar a sentir dentro do balanço das empresas, os especuladores de mercado estão a pagar múltiplos dígitos por preços elevados, acreditando numa projeção contínua de crescimento de lucro das empresas no mercado, onde somente 7 delas sustentam, e a gente ainda não teve o mercado consumidor refletindo dentro do balanço das empresas através do aumento da taxa de juros com a restrição de capital e crédito circulante dentro do mercado, diminuindo o seu consumismo.
Então, eu acho muito errado a gente acreditar que o mercado está otimista, que o mercado é em projeção de elevação, aonde em cima de todos os dados nos corrobora há um entendimento forte e marcante que estamos entrando numa zona de saturação de preço de mercado e sem sustentabilidade. Historicamente, as consequências de pagamentos excessivos de avaliações num ambiente de taxas crescentes de juros não são positivas. Eu vou repetir uma frase de Érico Veríssimo e vou citá-la. O povo que não conhece o passado comete os mesmos erros no presente e colherá as mesmas consequências no futuro. A gente está ignorando fatores primários que debruçam e nos acuam um otimismo de mercado dentro de uma sensação que todos estão ignorando e acreditando que as bolsas estão numa grande puxada elevada, e eu tenho um ponto de reticência. Talvez é uma grande bolha criada. No entanto, no curto prazo, o mercado em si age muitas vezes levando um sentimento de complacência e aceitação que o pior não está para acontecer, acreditando mais uma vez que dessa vez o ciclo é totalmente diferente e adverso de mercado. E aí eu trago mais um gráfico para a gente comparar, refletir e debruçar sobre o que vem por aí. Um ponto interessante é que se a gente for levantar fortemente no Twitter nos últimos meses gráficos seguidos de avaliação de PE e volatilidade VIX, o gráfico sempre mostra exatamente esse raciocínio, esse rácio elevado de más tomadas de decisões. E isso muitas vezes coincide com correções mais significativas dentro do mercado. Não estou dizendo que 2024 o mercado não pode se elevar. Só estou dizendo que para 2024 temos muitos pontos a serem observados. E principalmente tudo que aconteceu em 2023, a gente tem aí claramente uma perspectiva pelo gráfico apontado ao lado, claramente uma perspectiva de um mercado com mais preocupações de um momento de correção para ressignificar se é uma tendência de alta ou uma reversão, do que um otimismo exacerbado, puxado e significado dentro dele. Pelo menos esse é o meu ponto de visão e meu ponto de entendimento. E aí, continuando, eu trago uma mancha de calor dos Treasuries de 10 anos. Observe como o seu valor vem observando e o mercado vem aceitando a elevação dessa taxa de juros como um novo normal. Isso diminui crédito, isso vai afetar sim diretamente o balanço das empresas e nós temos que ter essa clareza dentro do mercado. E aí eu trago de novo, as condições do índice de financiamento composto do mercado americano bancário. Toda vez que a gente teve picos elevados em anos anteriores, tivemos crise. Observa lá, 1990, recessão de 91, crise em 2000, crise em 2008, Covid em 2020 e agora 2023. É a grande pergunta. Nós temos claramente isso, graficamente e demonstrando qual a próxima debruçada de correção do mercado. E aí eu trago para vocês essa concepção e esse estudo sobre um longo prazo para 2024 da SP500, sobre o que pode acontecer no mercado e entendimentos de fluxo, compreensão e realização de como as políticas externas e internas do Federal Reserve, seu posicionamento, pode nos ajudar ou não dentro do mercado, para a gente ter essa concepção final de otimismo, pessimismo, o que realmente fazer, como enxergar e como ter as suas próprias conclusões. Isso daí eu trago para vocês refletirem, tirarem suas próprias conclusões e criarem seus próprios pensamentos e principalmente o seu próprio posicionamento. Tamo junto e a gente se vê no próximo giro de mercado. Valeu e fui.